Está na hora de você ir para um nível de maturidade no seu relacionamento com Deus. A dopamina de hoje é um passo a passo para você que deseja ter um relacionamento íntimo com Deus, mas de uma forma madura na fé. Então fique nessa dopamina, abra o seu coração, porque hoje o Senhor vai falar com você. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, minhas conquistadoras, sejam muito bem-vindas à nossa dopamina deste dia, quarta-feira, metade da semana, e eu espero que a sua semana esteja sendo abençoada, uma semana produtiva. E eu já falo para você, prepare o seu coração, já pega a sua Bíblia, caderno e caneta na mão para esse nosso tempo de devocional, porque eu tenho a plena convicção de que tudo que nós vamos falar aqui hoje vai abençoar a sua vida, vai te direcionar e vai trazer um novo nível de relacionamento íntimo com o Senhor. Eu tenho a plena convicção disso. Mas antes, você que já chegou aqui, não se esqueça de curtir, já colocar nos comentários que você já está conectado aqui junto comigo, a nossa hashtag Opa! Então você que já está atenta e ouvindo, se já está começando a abrir sua mente para pensar e está disposta a pôr em ação, coloca aqui nos comentários para a gente já ter essa nossa comunidade, essa troca tão maravilhosa que nós temos aqui todas as manhãs. E não se esqueça de compartilhar com suas amigas, copie o link, coloca nas suas redes sociais, tira um print, faça isso. Eu tenho visto que conquistadoras estão fazendo isso, eu agradeço de coração, porque quando vocês compartilham, eu também consigo repostar e, consequentemente, mais pessoas começam a conhecer o nosso projeto. Então, se você está sentindo que as dopaminas têm sido uma resposta de Deus para suas orações, faça isso, compartilhe mesmo, copie o link, coloca nas suas redes sociais, tira print da tela, me marca para eu poder repostar e assim a gente alcançar mais pessoas. O meu objetivo não é número, mas sim pessoas. Então, quanto mais pessoas serem alcançadas, mais a palavra do Senhor vai transformando vidas, né? E eu glorifico a Deus por ter tantos carinhos aqui nas mensagens, né? Vocês têm colocado mensagens tão lindas, que são confirmações do Senhor para o meu coração, mas obviamente, o nosso principal propósito aqui não é volume, mas sim as pessoas sendo transformadas. Então, se uma vida for transformada, isso já é uma grande alegria para mim. Mas se pudermos alcançar mais pessoas e transformar mais vidas, eu tenho certeza que o Senhor se alegra ainda mais. Então, conto com você. E se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreve e habilita o sino de notificação para não perder a nossa programação. E quem quiser também ter acesso aos nossos livros, nós temos aqui o link na descrição, Marcas da Sabedoria, Despertar Espiritual, Campo de Batalha, né, dos Temperamentos. São livros abençoados, livros direcionados por Deus para te ajudar no autoconhecimento, também no seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, você que tem o desejo de abençoar também os nossos projetos, o nosso trabalho, o nosso ministério, essa é uma forma que você também nos abençoa. Agora, esse tempinho aqui de introdução, você já pegou sua Bíblia? Já está com ela aí nas suas mãos? Já separou aquele tempo para sentar à mesa, ter esse tempo de qualidade? Já fez aquele café? Tá junto aqui comigo? Então vamos para o nosso devocional de hoje? Vamos aprender como se tornar madura no nosso relacionamento com Deus? Eu trouxe aqui um passo a passo e olha que interessante, eu estou trazendo um devocional que foi escrito dia 11 de março de 2024. Olha só, para você ver a importância da gente sempre anotar, da gente sempre colocar aquilo que Deus está falando no nosso coração, porque a gente nunca sabe quando é o tempo da gente usar essa palavra, né? Então esse devocional foi um devocional que eu fiz ao Senhor em 2024, foi no dia 11 de março, eu tenho aqui a data e eu vou compartilhar ele com vocês, porque a palavra do Senhor, ela nunca chega atrasada, ela sempre chega na hora certa. E se o Senhor colocou no meu coração o desejo de pegar esses devocionais mais antigos que Ele colocou na minha vida para dividir com vocês, é porque eu creio que tem grande propósito em tudo isso. Então abra o teu coração, prepare aí seu foco, sua atenção e mergulhe comigo neste devocional. Então você já abre a sua Bíblia aí em Números, você vai abrir em Números, que é logo no início do Antigo Testamento, né, no início da Bíblia. Você vai ver ali, Números é o quarto livro da Bíblia, e aí você vai abrir no capítulo 11, tá bom? Esse é o capítulo que nós vamos fazer o nosso devocional de hoje, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E diferente do que eu sempre faço, eu quero fazer algo novo neste devocional. Eu quero orar ao Senhor agora, neste início,
para que o seu coração esteja aberto para receber essa semente poderosa no seu coração. Então vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu glorifico a Ti por este dia, por este momento de dopamina, e eu quero começar, Pai, a dopamina de hoje orando ao Senhor e apresentando cada conquistadora que está aqui comigo. Talvez essas conquistadoras elas estão cheias de angústias, preocupações, até mesmo com uma ansiedade batendo na porta. Eu não sei como elas se encontram, mas eu senti do Teu Espírito de orar antes de ministrar essa palavra, porque essa palavra ela vai trazer um nível de maturidade para o nosso relacionamento contigo. E eu peço, Pai, que assim como nós vamos aprender com a Sua palavra, possamos praticar com o propósito que o Senhor tem colocado no meu coração. Não só escutar, mas ouvir a palavra, pensar na palavra e agir conforme a palavra. Então que hoje essas conquistadoras possam se mover conforme a instrução que o Senhor trará hoje através desta dopamina. Assim eu peço ao Senhor que me conduza e me direcione para falar somente aquilo que o Teu Espírito quer comunicar a cada conquistadora que está aqui comigo. Em nome de Jesus, amém. Agora sim, vamos ler a palavra do Senhor e vamos compreender o que ela tem a nos ensinar. Esse capítulo, Conquistadora, ele tem um grande acontecimento que é marco aqui nessa história. Aqui nós vamos ver o povo que estava no Egito, que tinha saído do Egito, estava agora peregrinando no deserto, e essa peregrinação começou a gerar alguns questionamentos do povo. Não só no povo, mas no próprio Moisés. Nós vamos ver aqui uma face de Moisés cansada, uma face de Moisés angustiada, pela pressão que ele estava sentindo em estar ali conduzindo o povo. Nós vemos aqui o povo que começou a reclamar do maná, reclamar do que estavam comendo, começaram a pensar nas coisas que eles tinham no Egito, e isso começa a trazer uma ira do Senhor, né? Inclusive no texto aqui que nós vamos ler, nós vamos ver uma face de Deus muito severa, né? Muito rígida, muito dura, porque ele precisou ser severo, ser rígido para lidar com um povo que não tinha maturidade em andar com ele. E aqui já começa o nosso início aqui de reflexão. Você que anda com o Senhor, você que caminha com Ele ou que deseja caminhar com Ele, você precisa entender que o Senhor, Ele é sim paciente, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele tem, muita paciência com os nossos problemas, com as nossas preocupações, Ele sabe das nossas limitações. Mas a paciência do Senhor chega uma hora que Ele dá um basta. E não é porque Ele chegou ao seu limite, mas é porque Ele entende que chega uma hora que Ele precisa puxar a corda, para a gente voltar para o eixo e ser colocado na posição correta. Porque quem anda com o Senhor precisa ter maturidade. Nós vamos passar sim por problemas, por situações que são incertas, angústias, dificuldades, e é normal que a gente sinta medo, é normal que a gente tenha dúvida, mas o que não é normal é a gente deixar isso guiar as nossas relações ou até mesmo nossa intimidade com o Senhor. E é o que acontece aqui com o povo. Mesmo o povo vivendo grandes milagres, já vendo a manifestação visível do Senhor ali com eles, abrindo o Mar Vermelho, fazendo o povo passar, vivendo ali a bondade do Senhor, suprindo as necessidades, mas o povo ele começa a se queixar, a questionar o que Deus estava fazendo. Será que hoje você está vivendo exatamente desta forma? Deus ele está cuidando de você, Ele está provendo, Ele está te sustentando, mas o fato de não estar da forma como você gostaria, hoje você tem questionado ao Senhor. Você tem perguntado, tem murmurado, muitas vezes não é nem uma pergunta, é uma murmuração. Porque é o que nós vamos ver aqui. O povo não estava perguntando, o povo estava murmurando, reclamando. E isso deixou o coração do Senhor muito entristecido e bravo. E é isso que eu quero te ensinar hoje. Através dessa dopamina, eu quero dividir com você alguns exemplos através desse texto para que você comece a pôr em prática na sua vida e não deixar mais com que a murmuração, com que a angústia, com que a pressão dos problemas faça você perder a maturidade espiritual. Pelo contrário, que a pressão te torne madura espiritualmente.
Então, depois eu deixo o desafio para você ler o texto todo com calma, mas eu vou pegar algumas partes do texto e nós vamos entendendo parte aqui, cada parte que a gente for ler, uma lição prática para você colocar hoje na sua vida. Lembra que eu sempre falo, ouvir, pensar e agir. Eu não quero só que você fique na teoria, mas que você ponha em prática. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Quem você está ouvindo? Quem você está atenta à voz? A quem? Você está ouvindo a voz de Deus ou a voz da multidão? Bom, nós podemos ver aqui com o povo de Israel como tudo começou. O povo, ele não estava murmurando até que chegou este momento que nós vamos ler. E deste momento em diante, o povo começou a se voltar contra Deus com uma atitude completamente que deixou o coração do Senhor triste. O povo já tinha feito, sim, algumas coisas erradas no passado, mas chegou neste ponto, veio então, de fato, uma ira muito grande de Deus. Porque ali nós estamos vendo, agora nós vamos ver, uma face do povo que parou de ouvir a Deus e começou a ouvir outras vozes. E há um grande perigo quando você para de ouvir a voz de Deus e começa a ouvir outras vozes. Vozes que podem ser de pessoas ao seu entorno, pessoas que não têm a mesma fé que você ou que já estão adoecidas na fé, pessoas ou até circunstâncias que fazem você duvidar pelo cenário e até sua própria mente. Então eu te deixo essa pergunta, quem você está ouvindo? Porque o nível de maturidade começa aí, você saber discernir e separar as vozes para que você ouça a voz certa. Então vamos ler aí, capítulo 11, eu vou ler com você do verso 4 ao 6. Olha só o que diz. Um bando de estrangeiro que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comemos lá de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Olha só o que eles falam e como eles falam. Aqui nós vemos o povo cansado. Mas por que eles se cansaram de comer isso? Porque o bando de estrangeiro que estava ali com eles se encheu de gula, comeu demais, comeu o que não era para comer e começou a se enjoar. Sabe quando você come muito algo, que você está com muita vontade, mas você de tanto comer, depois você não aguenta nem ver mais na sua frente? Ou come demais, além da conta? Eu tenho até um exemplo bem bobinho, mas que você vai entender. Quando eu era criança, eu amava comer miojo de galinha, né? Hoje nem se come mais miojo, a gente sabe que tem a questão aí, né, de saúde, mas eu era viciada no miojo sabor galinha, né? Hoje, gente, eu não quero nem ver na minha frente. Ovo, a mesma coisa, amava comer ovo frito ainda da gema mole. Ah, só de pensar já me dá um embrulho no estômago. Hoje, eu não consigo comer ovo frito de gema mole. Para eu comer um ovo frito tem que estar mexido, tem que estar com um monte de coisa junto para eu não sentir o gosto sozinho do ovo. E isso por quê? Porque quando eu era menor, eu só queria comer isso. Quando minha mãe não estava em casa, eu inventava de fazer isso, eu fazia todo dia se deixasse. Então, de tanto comer, eu me enjoei. De tanto comer, de tanta frequência, aquilo começou a se tornar enjoativo para mim. Até hoje eu não gosto, nem gosto de pegar para comer. Então, isso aconteceu com o povo. De tanto eles comerem no excesso, não é porque eles tinham isso todo dia, porque inclusive a palavra diz que cada dia vinha um saborzinho ali diferente. Então tinha a hora que vinha um docinho, depois salgado, para eles não se enjoarem. Olha só como Deus ele foi detalhista. Mas o povo não soube desfrutar de maneira organizada, de maneira disciplinada. E a indisciplina na comida, no comer do maná, gerou a gula, e a gula gerou esse enjoo, essa reclamação, essa murmuração do maná. E aqui nós vemos o primeiro fato onde o povo começa a reclamar, a falar que eles estão com saudade do Egito, porque agora parece que o Egito era o melhor lugar, né? Mas por incrível que pareça, quando eles estavam lá, o que eles mais queriam era sair. Para você ver o nível de ingratidão que nós carregamos. E quando nós não temos maturidade no relacionamento com Deus, nós fazemos exatamente isso. Nós no começo gostamos do que Deus está fazendo, mas aí depois que a gente não vê acontecer mais coisas diferentes daquilo que a gente gostaria que acontecesse, a gente começa a questionar o que Deus está fazendo. A gente começa a reclamar daquilo que um dia a gente agradeceu, daquilo que um dia a gente se alegrou.
porque o nome maná era a própria expressão. Que isso? Era uma coisa nova, uma novidade. E é por isso que eles deram esse nome, porque eles, quando viram caindo, eles falaram, que isso? E aí virou o nome maná, que é justamente esse significado. Era uma surpresa, era algo bom que eles amavam. Mas aí, por excesso, por estar ao entorno de pessoas que não era para estar com eles, porque lá no início, lá em Deuteronômio, quando Deus tira eles do Egito, ele deixa muito claro que não era para eles levarem ninguém com eles, estrangeiros, pessoas de outros costumes, não deixar que estrangeiros estivessem no meio deles, mas eles não ouviram a voz de Deus e fizeram do jeito que eles acharam que era para fazer. E agora nós vemos esses estrangeiros influenciando negativamente o próprio povo de Deus. Então aqui já tem o primeiro passo. Aprenda a discernir a voz de Deus no meio da multidão. E saiba quem de fato você vai trazer perto de você. Porque pessoas que estão no seu entorno podem estar te influenciando a olhar de uma forma errada para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então essa é a primeira lição, o primeiro passo que nós aprendemos aqui com esse texto de Deuteronômio, não, de Números 11, do versículo 4 ao 6. Agora, eu quero ir contigo para um outro passo que nós encontramos aqui, dentro do próprio capítulo. Nós vamos ver agora do verso 10 ao 15. E olha só o que diz. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor, por que trouxestes esse mal sobre o teu servo? Foi por eu não te agradar que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu que concebeu? Fui eu quem deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega o recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora, mesmo. Se agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Olha só o que nós vemos aqui. Agora, de tanto povo se queixar, de tanto povo reclamar, pedir carne e não tinha carne, e aí Moisés ele começa a ficar ansioso porque a preocupação vem, aí vem a pressão. Você já se sentiu assim? A preocupação vem uma pressão aqui, vem outra ali, vem um problema aqui, outro ali, parece que vem tudo de uma vez. Você já passou por isso? É o que Moisés está vivendo aqui. Tudo veio de uma vez. Reclamação de um lado, reclamação do outro, reclamação de outro. E isso veio tudo para Moisés. E ele sentiu a carga. Ele se sentiu sobrecarregado. Mas é interessante que aqui nós vemos algo diferente do povo. O povo reclamava e murmurava para Moisés. Mas não no sentido de buscar um auxílio do Senhor. Não. Era só reclamar mesmo. Sabe aquela pessoa que só reclama? É isso. Moisés ele virou ali um saque de ouvir reclamação. E ele começa então a pegar toda aquela bagagem, porque vem uma bagagem, né? Quando a gente começa a deixar os nossos ouvidos abertos para qualquer tipo de reclamação, a gente absorve aquilo. E aquilo fica em você, aquela carga fica em você. E aí se você não sabe usar aquela carga de maneira correta e colocar diante do Senhor, isso se torna contra você. Então nós vemos aqui Moisés cansado. Moisés se cansou, a ponto de pedir a morte, gente. Olha isso, Moisés, exatamente isso. E ele ainda volta para Deus e fala, Deus, foi por acaso eu que gerei esse povo? Eu que fiz esse povo nascer? Por que eu tenho que ser responsável por eles? E aí ele começa a questionar o propósito dele. Já aconteceu isso? Olha só, começa a se ver nessa cena. Quantas vezes nós questionamos aquilo que Deus nos deu, que Deus nos confiou, que Deus colocou sobre nós, a responsabilidade que um dia nós abraçamos. Mas hoje, por ter pressão, a gente está reclamando. E aconteceu isso com Moisés. Como eu falei, é natural que nós, seres humanos, vamos reagir assim, porque nós temos limitação. Mas diferente do povo, Moisés não fica reclamando com o povo. Moisés vai para a presença do Senhor. E aqui mesmo cansado, sobrecarregado, você vê que ele faz uma oração ao Senhor.
De uma forma cansada? Sim, mas o coração sincero a Deus. A reclamação aqui dele não era uma reclamação, era um lamento, era um grito de socorro de Moisés. E ele clama ao Senhor com um grito de socorro: Senhor, a pressão está grande aqui. Será que eu realmente vou conseguir? Eu não consigo. E aí ele pede a bênção, ele pede a presença de Deus com ele. Olha o que ele fala no verso 15. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. E se te agradas de mim, olha só, se te agradas de mim, não me deixe ver a minha própria ruína. Aqui ele está clamando: Senhor, me ajuda, me socorre. É um clamor de Moisés aqui. Diferente do povo que estava só falando do que não tinha, reclamando do que não tinha, mas não fazia nada no coração de querer buscar a direção de Deus, e o povo obstinado pelos seus próprios desejos, um povo ingrato. Moisés, ele não estava ingrato aqui, Moisés estava triste, cansado, porque ele não tinha solução para o povo. E ele fala: onde eu vou encontrar carne para esse povo? Então Moisés fez o correto. Uma pessoa madura, ela vai agir exatamente assim, ela não vai falar com o povo, ela vai falar com Deus. Ela vai se colocar diante de Deus, ela vai pedir o socorro de Deus, ela vai derramar o coração diante de Deus, ela vai ser sincera com Deus, porque quem tem intimidade com Deus não tem medo de abrir o coração. E foi o que Moisés fez. A intimidade dele com o Senhor era tão grande, maturidade, que ele não precisou fingir o que ele não estava sentindo, ele foi sincero, ele abriu o coração, ele se derramou na presença. E sabe o que acontece? Aí vem a nossa terceira lição. Então, a primeira lição: cuidado com quem você está ouvindo, porque isso pode te influenciar a não enxergar o que Deus está fazendo. A segunda lição é o que nós aprendemos com Moisés. Quando tiver a pressão, a sobrecarga, vai na presença do Senhor e seja sincera com Ele. Clame e não reclame. Coloque diante de Deus a pressão, o que você está sentindo, e coloque o seu pedido: Senhor, me socorre, porque o Senhor é o único que pode me sustentar. E a terceira é o que nós vamos ver agora, porque um posicionamento de alguém que tem intimidade com Deus, na maturidade nesse relacionamento com Ele, que clama, que pede o socorro dele, essa pessoa pode ter certeza que o Senhor responde. Inclusive, nós falamos isso no ponto de acesso, que nós estudamos sobre a oração perseverante, sobre perseverar, sobre clamar, sobre ser sinceros com Deus. E nós vemos aqui Moisés, ele sendo sincero com Deus. E uma oração sincera toca o coração do Senhor. E aí então, Deus, ele vê Moisés se sentindo angustiado. Ele sabe que Moisés está pressionado pelo povo e ele sabe que Moisés era limitado e que ele não conseguiria resolver o que o povo estava cobrando dele. E aí vem então a resposta de Deus, porque é isso. Quando você se derrama na presença do Senhor, você pode esperar que a resposta dele vem. E olha o que está escrito do verso 16 ao 17. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Quando você busca o socorro de Deus, Ele traz a resposta e Ele te direciona. Moisés clamou, Moisés colocou a sua dor diante de Deus. Foi maduro, ele não ficou falando com os outros, ele falou com Deus. E o próprio Deus direcionou ele. O próprio Deus deu uma estratégia. É no meio da pressão, quando uma pessoa madura se posiciona de forma correta, Deus ele traz estratégia. Deus ele traz o direcionamento. E o Senhor levanta as pessoas certas para estarem contigo. E aqui Deus ele dá a estratégia, como ele deveria agir, para que ele não tivesse mais a carga sozinho. Agora, Deus lhe traria a unção de uma maneira tão poderosa que aquilo que estava sobre Moisés, ele derramaria sobre os outros para que pudessem também auxiliar e ajudar Moisés. E aqui, começa a refletir. Você tem, de fato, se derramado na presença de Deus e buscado a direção dele na sua vida? Porque é isso que o Senhor faz quando você busca ele de coração sincero. E quando ele te der estratégia, obedeça. Faça conforme a instrução.
e deixe que Ele conduza as coisas. Então essa é a nossa terceira aplicação que você precisa aprender hoje. E aí nós vamos para uma outra aplicação. Eu quero ler com você o que está escrito do verso 18 ao 20. E aqui, antes da gente ler, eu preciso trazer essa alerta. Você pediu a instrução, você falou com Deus, Deus te deu a estratégia. Agora você tem que tomar cuidado com uma coisa. Cuidado para você não exagerar na reclamação. Porque tem muitas pessoas que estão indo na presença do Senhor como Moisés, se derrama, e aí essas pessoas têm um direcionamento de Deus, mas elas não param de reclamar. Não param. Continuam reclamando. Elas já colocaram diante de Deus, mas não param de reclamar. Quando você é insistente na reclamação, você tem que estar disposta a aguentar e suportar a pressão da correção de Deus. Porque o povo começou a reclamar tanto, e de querer tanto o que eles queriam, Deus foi lá e falou, tá bom, vocês querem carne? Então tá bom, vou mandar carne para vocês. Agora preste atenção, aí aqui fica uma alerta, que é a nossa quarta lição. Cuidado com a insistência em pedir coisas que Deus não tem o propósito de te dar. Cuidado com a insistência de pedir coisas que Deus não tem o propósito de te dar. Porque Deus, Ele é pacífico, Ele é bondoso, Ele é amoroso, mas quando Ele vê que você está obstinada pelas suas próprias vontades, tem coisa que Ele permite que aconteça para que você aprenda. Um exemplo disso é a própria parábola que Jesus conta do filho pródigo, que queria tanto a herança dele antecipada, que o pai falou, tá bom, toma aí a sua herança. Mas era isso que o pai queria fazer? Não. Mas o pai deu. E o resultado nós sabemos. Ele se perdeu tudo, ficou na sarjeta, quase que comeu comida de porco, de porcos lá, a lavagem dos porcos, mas aí que ele cai em si e percebe que o que ele tinha feito era errado. Então cuidado para você não pedir aquilo, ficar insistindo em algo que Deus já disse que não é para ser. Ou que Ele ainda não fez e que você sabe que Deus não quer que isso aconteça. Porque no fundo a gente sabe quando algo está alinhado ao coração de Deus e quando não está. Porque quando está alinhado ao coração de Deus, Ele traz paz. Mas quando você fica naquela insistência de algo que Deus já te mostrou por diversas vezes que não é bênção, mas você quer, porque a sua vontade, fique atenta, porque se você ficar insistindo, Deus pode permitir que aconteça, mas isso não será bênção. E é uma alerta do Senhor para nós hoje. Maturidade, conquistadora. Maturidade. Olha só o que acontece com o povo que insistiu tanto por ter carne. Olha o que Deus fala do verso 18 ao 20. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram e a ele dizendo, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saiam carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele dizendo, por que saímos do Egito? Olha só, Deus está sendo muito categórico. Eu falei para vocês que hoje vocês iam ver uma face de Deus rigorosa. Uma face de um pai bravo com os seus filhos. Como eu falei, ele é um pai de amor, mas ele também é um pai de correção. E a gente esquece essa face de Deus, né? A gente só quer o pai de amor. Mas e quando a gente precisa ser corrigido? Então, tem gente aí achando que o que está acontecendo é porque Deus que deu. Deus permitiu, porque pediu. Mas sabe que aquilo que pediu não é bênção. E aí depois que vem um problema, começa a reclamar do que pediu. Porque é assim, o povo é assim. Então ele foi categórico, ele falou, vocês vão comer. Vocês pediram carne, então vão comer carne. Mas vão comer até sair do nariz. E vai comer até se enjoar e sentir nojo. Porque foi assim que vocês fizeram com o maná, sem eu autorizar, porque eu dei a instrução como deveria ser, agora vocês vão sentir pior com a carne que vocês estão pedindo. E vocês vão ver que aquilo que vocês reclamaram, a verdade agora vai se voltar contra vocês. Então, cuidado, conquistador. Cuidado com o excesso de reclamação e cuidado com a insistência de pedir aquilo que Deus não quer te dar. Então, tenha atenção. Que se acontecer, fique muito em alerta.
porque pode ser o Senhor permitindo para te trazer uma lição. Então hoje, com esses passos que você aprendeu aqui, com esse processo que você aprendeu aqui, agora você precisa pôr em prática na sua vida. Porque depois disso, o que acontece? Moisés, ele vai lá e obedece à instrução do Senhor. E essa obediência de Moisés se torna uma bênção na vida dele, porque ele se torna obediente àquilo que o Senhor direcionou. Mas para que você obedeça fielmente, cuidado para você não questionar. Quem questiona demais, no final, não consegue compreender o que o Senhor está operando e fazendo. Então hoje o Senhor, ele fala com você. Eu trouxe aqui nessa dopamina, como eu falei, eu senti muito forte no meu coração de compartilhar esses passos com você. Ficou até uma dopamina, mais longa do que o que nós temos aqui de padrão. Mas eu precisava compartilhar esse passo a passo, porque muitas pessoas querem andar com Deus, mas não estão dispostas a terem a maturidade necessária para andar com Ele. E o Senhor, Ele ouve, sim, a sua dor, a sua tristeza, Ele sabe da sua angústia, mas Ele quer que você aprenda a ter a maturidade de discernir quando você está reclamando e quando você está clamando a Ele, para que você não caia no mesmo erro que o povo de Israel caiu e, consequentemente, viva alguns processos dolorosos que eles precisaram passar para aprender a lição. Então, pegue tudo que você aprendeu aqui, ponha em prática na sua vida e coloca aqui nos comentários o que falou o seu coração. Se você puder compartilhar, vai ser uma bênção, porque assim mais pessoas também podem ser edificadas com aquilo que Deus falou no seu coração. E compartilhe com mais pessoas, para que mais vidas venham ser tocadas e alcançadas com esta instrução poderosa que a nossa dopamina de hoje nos trouxe. Um grande beijo no seu coração. Fica com Deus e nos encontramos na próxima dopamina. Tchau, tchau!